Nesse vídeo eu vou, usando essa planilha de orçamento de buffet, mostrar para você como que diferentes opções de mix de carnes e de proteínas acabam impactando o seu preço de venda e o custo que o cliente vai ter nesse buffet. Como eu te disse, para isso nós vamos utilizar essa planilha, que é uma planilha de orçamento de buffet, que você pode adquirir por meio do link que está aqui na descrição do vídeo. O grande intuito dessa planilha é chegarmos justamente nessa aba aqui, que é o valor do seu preço de venda do buffet, seja ele em valor total, seja ele por pessoa convidada. Você vai ter uma precificação bastante certeira, porque ela vai ter a sua precificação, nesse caso 67 mil, mais ou menos isso, levando em conta impostos e outras taxas na receita, levando em conta custos variáveis, que eu vou te mostrar um pouquinho melhor, os custos de consumos, as carnes e outros consumos, os custos fixos e os custos indiretos e inclusive a sua margem de lucro. Então essa planilha ela vai permitir que você dimensione todos esses itens que eu coloquei para que você tenha um buffet, um evento exatamente da forma que o cliente precisa e você consiga ter lucro, o lucro exato que você planeja ter com essa operação. Essa planilha é bastante completa porque ela permite você cadastrar custos variáveis que variam de acordo com a quantidade de convidados, como por exemplo garçom, mesa, cadeira e tudo mais. Você tem que inserir quanto que custa cada um deles e quantas pessoas você precisa para destravar um elemento desse aqui, desse custo variável. Você tem os custos fixos que não variam de acordo com a quantidade de pessoas. Você tem expectativa de consumo do buffet aqui para itens que não são carnes. Então, carnes nós fazemos à parte, nós temos aqui salada, acompanhamento e sobremesa, só colocar o custo por quilo e o consumo unitário por pessoa. Nós temos as opções de carnes, então nós conseguimos montar até 6 modelos de mix de carnes, seja 100% bovino, distribuindo entre bovino e frango, distribuindo entre bovino, peixe, porco e frango, e também uma quantidade de carne projetada por pessoa. E aí nós começamos a alimentar a planilha de acordo com o seu evento. Depois de cadastrar todas essas informações, é só você ir falando quantas pessoas vai ter, qual que é o padrão de carne que você quer, qual que é a margem de lucro desejada, quais são os consumos de itens que não são carnes que nós vamos ter, quais são os itens de garçom, mesa, cadeira que você vai ter, enfim, é uma planilha que faz todos esses procedimentos, inclusive o rateio de custos da sua operação que não são necessariamente do evento, como por exemplo, Prolabore, eventual escritório que você tenha, tudo isso é levado em conta e você tem o seu preço final do evento. Isso aqui não necessariamente você vai apresentar para o seu cliente, você vai apresentar só esse preço de venda do valor e por pessoa. O que eu quero mostrar para você nesse vídeo, conforme eu tinha falado, é qual que é o impacto que nós temos quando nós mudamos o dimensionamento das carnes. Não é o custo mais extravagante, né? Porque nós temos aqui geralmente custo de mão de obra sendo sempre o mais puxado, mas é um custo que é interessante a gente ver como que acaba impactando o valor do seu buffet como um todo. Para isso, eu vou criar uma abinha nova. Nessa planilha que você está vendo aqui, nós não temos essa aba extra, eu estou fazendo aqui ao vivo agora, nesse momento, só para a gente ter uma ideia de como que se comportariam esses dados de precificação de acordo com a mudança. Então, eu vou colocar aqui um resumo final. E eu quero que você veja o seguinte, nós vamos alterar a dinâmica de consumo de carne. Então, um buffet que seja 100% bovino, com a pessoa comendo determinada quantidade, quanto que isso sai como valor do buffet para o seu cliente. Então, nós vamos fazer todas essas simulações para você ter em mente como que isso altera e acaba impactando. É claro que para algo que seja do seu negócio mais específico, você vai ter que simular. Esse exemplo que eu vou trazer é só para você ter uma ideia de como que ficaria, mas é interessante que você faça a sua própria simulação. Então nós temos 4 padrões de consumo aqui, que eu vou colocar aqui também para a gente simular. O que é o padrão de consumo? Quantas gramas de carne você está projetando por consumo por cabeça? Então nesse caso aqui nós temos de 200 até 400. Por que eu coloco mais de um? Por que eu não coloco só um? Você vai ter que escolher um desses depois aqui no input. Ó. Você vai ter que escolher do consumo 1 até o consumo 4. E ele fala aqui quantos gramas de carne vai ser esse tipo de consumo. Mas eu deixo esses vários valores para ficar mais fácil de simular. Então, caso você apresentou um valor que para o cliente fica um pouco fora, você muda o consumo. É interessante que esteja em linha, né? Muda o consumo, muda ali
qual que é a modalidade de mix do buffet, e aí você vai ter valores diferentes sendo colocados. E aí nós temos aqui também 4 modalidades de distribuição das carnes, que eu vou colocar na nossa tabelinha resumo também, porque eu quero que nós tenhamos aqui nesse campo, que está sendo preenchido, que nós tenhamos um valor de quanto que ficaria o buffet nesse cruzamento de informações. Então nós temos do consumo 1 até o consumo 4, as 4 modalidades. O que é essa questão da modalidade? Quando você tem um buffet que seja só com carne, eu vou ter um custo um pouco diferente de quando eu tenho um buffet espalhado de carne, peixe, porco e frango, por exemplo. Então, do bovino até o frango, se eu colocar as 4 opções, eu vou conseguir baratear o meu custo médio. Se eu colocar só o bovino, eu vou ter um custo maior. Então, como que você deve preencher essa tabela aqui? Você tem até 6 modalidades possíveis. Cada modalidade é um tipo de combinação que você pode fazer entre as carnes possíveis. Então, por exemplo, modalidade 1, você só vai colocar bovino. Então, você coloca 100% bovino. Quando eu for calcular o consumo, eu vou levar em conta esse 100% bovino. Segunda modalidade, você percebe que eu tenho bovino e frango. Não tenho peixe e porco, tá 0% para eles. Nesse caso aqui, não é que você vai fazer 80% de bovino e 20% de frango, não. Você tem que ter em mente que você vai disponibilizar bovino e frango. E quando existe bovino e frango, qual que é o percentual de consumo que tem? É interessante que você tenha esses dados do seu negócio, da sua região, que podem alterar. Então, no meu exemplo, eu sei que quando eu coloco bovino e frango, 80% do consumo das pessoas vai para o bovino e 20% vai para o frango. Você tem que ter essa estatística. Como que você consegue isso? Pegando dados históricos. Então pega os últimos eventos que você fez, quanto de carne você teve, quanto de frango você teve, foi consumido tudo, não foi consumido tudo, qual que foi o consumo ali, quanto que você tinha de pessoas, qual que foi o consumo proporcional. Então você tem que ter esses dados para saber que quando você combina bovino e frango, você vai ter 80 para um e 20 para outro. A terceira modalidade é quando eu coloco bovino, peixe e frango no mesmo buffet. E aí os meus dados históricos me apontam 50% para o bovino, 25% para o peixe e 25% para o frango. E aí a última modalidade é quando eu coloco bovino, peixe, porco e frango no mesmo buffet. O histórico me diz que é 50% bovino, 20% peixe, 15% porco e 15% frango. Mais uma vez, esses percentuais aqui, eles têm que somar 100%, porque eles serão a distribuição do consumo para cada um desse tipo de carne. E a segunda coisa, esses números não são aleatórios, eles são formados com dados estatísticos seus do passado, tá? Então, dados que você já utilizou no passado e você sabe que quando você coloca no buffet esse tipo de bovino mais frango, por exemplo, esse tipo de combinação, você vai ter um consumo que se assemelha a esses percentuais. A planilha permite que você escolha, primeiro, aqui em cima, o padrão de carne, ou seja, quanto de carne cada pessoa vai comer. Nesse caso, o consumo 4 é 400 gramas, o consumo 1 é 200, o consumo 3 é 300 e assim sucessivamente. Você cadastra aqui. E ela permite que você faça o mix de qual modalidade você quer. Pode ser um 100% bovino, pode ser 80 bovino e 20 frango, pode ser bovino, peixe e frango, enfim, você que escolhe. O que nós vamos fazer? Eu vou combinar aqui as caixinhas e nós vamos ver o resultado final. Ou seja, eu vou combinar essas caixinhas e nós vamos ver quanto que fica para o seu cliente de valor total do buffet. Se muda muito ou não essa questão das carnes do buffet. Então vamos lá, eu vou começar com consumo 1 e modalidade 1, ou seja, 200 gramas de carne por pessoa e 100% bovino. Nesse cenário, o preço de venda, o quanto o cliente vai ter que pagar, é 64.800. Eu venho aqui e salvo na nossa tabela. Eu vou só refazer essa tabela, eu vou colocar ela em branco, vou colocar também um número para ficar bonitinho ali com o separador de milhar e vou ligar uma formatação condicional para que ele fique conforme mais caro, pior. Então, conforme mais caro, pior, eu vou deixar nesse tipo de modalidade. Vou manter o consumo 1, ou seja, o consumo 1 é 200 gramas de carne por pessoa, vou para o modelo onde eu tenho bovino e frango. Nesse caso aqui, deu um pouco menos, olha só. Ele barateou um pouco porque você vai ter algumas pessoas que vão usar os 200 gramas de consumo delas no frango e aí você tem um cenário um pouquinho melhor. Se eu usar a modalidade 3, que vai ser frango, peixe e boi, eu vou usar a modalidade 3. A modalidade 3 eu tenho esse valor, 65, um pouquinho melhor do que a modalidade 2. E a última, que é a modalidade 4, nós temos
bovino, peixe, porco e frango, e o resultado é esse valor que nós estamos vendo aqui. Então, olha só, quando eu uso só o bovino, que é o pior cenário, eu tenho, nesse caso, 64 mil de custo do meu buffet. O melhor cenário é o cenário onde eu uso todos ali, 64.447. Eu vou fazer essa mesma análise para os outros tipos de consumo, 2, 3 e 4. E nós vamos ver o resultado, mas eu já vou pular diretamente para esse ponto para a gente não perder tempo. Então essa já é a tabela preenchida com todas as simulações que nós tínhamos feito. Ou seja, da modalidade de mix 1 até a 4, misturando ali do bovino puro até todas as carnes que nós cadastramos. E também do consumo, indo do consumo 1, que é aquele consumo um pouco mais tímido de 200 gramas por cabeça, até o último, de 400 gramas por cabeça. E aí nós temos esse cenário aqui. Você percebe que o cenário mais crítico, onde fica um pouco mais caro para o cliente, o buffet como um todo, é esse cenário onde temos mais gente comendo puramente boi, e o melhor é onde nós temos menos gente comendo o mix de tudo. Só que o que é interessante? Quando eu olho cada padrão de consumo, ou seja, eu vou olhar primeiro só o consumo 1, 200 gramas por cabeça, e eu faço o pior cenário menos o menor, e vejo isso para todos os cenários, não dá uma diferença tão grande. Se eu fizer um 100% bovino, eu vou gastar 64.800, e se eu fizer um mix, 64.400. Dá uma diferença de R$400. Para o consumo 4, que é aquele que tem mais consumo, dá uma diferença de R$800. Isso no preço total do buffet, depois quando você divide por cabeça, não tem tanta diferença. Mas você só consegue ter a certeza que não há realmente tanta diferença depois de fazer essas simulações, mostrar para o seu cliente, tentar entender um pouco melhor a dinâmica, a ponto de você até sugerir, inclusive, possivelmente um cenário de puramente bovino, por exemplo, ou ter mais tranquilidade para sugerir esse cenário. Quando a gente olha diferentes padrões de consumo, ou seja, do consumo 4, que é onde a gente come mais, para o consumo 1, que é onde a gente come menos, aí sim dá uma diferença até que boa, né? Eu estou olhando aqui, uma diferença de 2 mil em cima de uma base de 64 mil, é uma diferença de 3%. Então, isso acaba impactando um pouco sim a precificação. E aí nós temos algumas lições desse vídeo. As lições são: é importante você ter as opções de diversos tipos de buffet para apresentar para o seu cliente, embora no preço final possivelmente isso não dá tanta diferença. Outra coisa que é importante e que nós vimos aqui, é fundamental que você tenha dados históricos do seu negócio. Primeiro, para saber qual que é o histórico de consumo por cabeça que você tem nos seus buffets. Nós já vimos isso. Aqui na hora de simular, nós trouxemos essas informações. Então esse é o primeiro ponto, bastante importante, você ter esse histórico de consumo por cabeça dentro do seu buffet. E segundo, você também tem um histórico de que quando você coloca só bovino, você tem tal consumo. Quando você coloca bovino e frango, você tem outro consumo. Então é importante você ter esses dados, esses históricos, para ter uma simulação bastante eficiente. E quando você for lançar na planilha, a planilha vai fazer o cálculo 100% correto, mas os dados de entrada têm que estar corretos também para que o buffet lá na frente seja lucrativo. Então o que eu queria te mostrar nesse vídeo era isso, espero que tenha gostado. Não se esqueça de que caso você tenha interesse por esse material, por essa planilha completa de orçamento de buffet, ela está disponível para aquisição no link aqui na descrição do vídeo. Nós nos vemos por aí e até mais.